Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, o vestibular já está chegando, né? O vestibular é domingo agora. E comprometido para vocês, eu ia trazer mais dicas aqui de redação. E um pedido que vocês fizeram muito aí foi a respeito da conclusão. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né, dos estudantes que vão fazer alguma prova ali, algum vestibular que tem redação. A gente meio que tem uma dificuldade em concluir alguma coisa, porque na escola você não é preparado para isso. Né, pelo menos na maioria das escolas do Brasil, você não é preparado para dar solução de problema. Você só é preparado para aprender problema, você vê o problema, mas você não é preparado, você não entende ministério, você não entende quem é que faz, o que é que o governo faz, qual é o papel de um deputado, de um senador, quem é que propõe lei nesse país. Então essa é uma dificuldade que eu até entendo, né? Eu tive muito também e tive que estudar isso por fora, tive que aprender a fazer conclusão de redação por fora. Eu acho que 80% da minha preparação foi fora da escola, né? Eu acho que se você quiser ser aprovado no vestibular, você tem que ter preparação de outros meios que não dependem também da escola, principalmente se você é da escola pública, que a gente sabe que as dificuldades são bem grandes. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre conclusão de redação. Vou passar para vocês as minhas dicas, o que eu utilizo, qual é a fórmula mágica, né? O que eu proponho aí para vocês utilizarem, que é os mesmos meios ali que eu utilizei para conseguir uma boa nota de redação. Antes de iniciar o vídeo aqui, pessoal, eu peço para vocês descerem aqui embaixo e comentar qual é a cidade de vocês, certo? Eu fico um pouco curioso, quero saber de onde é que você está assistindo a gente. Então desce aqui embaixo, comenta aí de qual cidade você é, para a gente poder bater um papo bem bacana, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Na redação do vestibular da UVA, esse vídeo aqui é específico para o vestibular da UVA, né, que vai acontecer agora de domingo, né, dia de domingo. E vai ser durante o dia todo ali, né? Então, assim, qual é o modo de texto que é cobrado no vestibular? A gente tem dois tipos, né? O modo dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo. Eu já expliquei para vocês isso no vídeo anterior. Se você caiu aqui nesse vídeo e não sabe de nada ainda, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem, tá? Mas, basicamente, o que acontece? O dissertativo expositivo, você só expõe os seus dados, você expõe ali o que você acha sobre um assunto, e você simplesmente vai dar sua opinião sobre o assunto. Você não vai propor solução, não vai ter proposta de intervenção, não vai ter nada. Já se você optar pelo texto dissertativo argumentativo, que eu já expliquei para vocês o porquê eu acho melhor, né? Isso te dá autoria, isso dá ali uma confiança, passa confiança para o seu corretor de redação. Se você optar por ele, dissertativo argumentativo, você vai ter que propor ali intervenções, você vai ter que dar proposta de intervenção no seu texto, certo? Então, sobre isso que a gente vai falar, né, sobre a conclusão de redação, que é o que vocês mais têm dificuldade, eu também tive, isso é normal. A gente vai aprendendo isso com o tempo, né, ao longo que você vai ali fazendo redação, você vai aprendendo. Mas vamos lá, pessoal, como é que você vai fazer uma redação ali, na verdade, uma conclusão, uma boa conclusão de um texto dissertativo argumentativo, certo? Então, bora lá, eu vou aqui para a tela do meu computador e vou falar para vocês aqui o que eu particularmente utilizo, né, quais são os meus macetes ali, quais são as minhas estratégias na conclusão de redação. Então vamos lá, você vai me ver aqui na tela do computador agora. Bom, pessoal, antes de tudo, o que vocês precisam saber é que a redação, né, especificamente ali a conclusão, tem que ser bem detalhada, certo? Você precisa colocar ali algumas coisas que o corretor vai olhar e ele vai perceber que você entende de estrutura de redação. Que é o quê? Olha só, até coloquei aqui para vocês, né, aqui na parte de cima. Primeiro você precisa colocar o agente, né? Se você vai concluir a redação, vai propor ali alguma coisa, você precisa dizer quem é que vai fazer, quem é que vai tomar aquela decisão ali. É o governo federal, é o governo estadual, é o prefeito da sua cidade, o que vai ser tomado ali de decisão, né? Quem é que vai tomar essa decisão? O agente. Outra coisa também importante é o meio. Beleza, vamos, por exemplo, supor aqui que a redação veio ali problema ambiental, problema com a coleta de lixo. Então a gente vai colocar o agente, os prefeitos municipais devem fazer por meio de decreto. Pronto, você já colocou o meio ali que vai ser tomado. Deve ter um decreto que obrigue ali a coleta de lixo 2 vezes na semana nos bairros ali da cidade, com a finalidade, que é outra coisa também que você precisa colocar, né? Essa finalidade com a finalidade de diminuir os lixos da cidade, de diminuir ali a questão da poluição ambiental, enfim. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como é que eu construo a minha conclusão. Eu sempre coloco o agente, que é quem vai fazer, o meio, né, vai ser por meio de quê? Por exemplo, vai ser por meio de palestra, vai ser por meio, sei lá, de concursos públicos para contratar profissional para alguma área,
e qual é a finalidade desse meio que você ali está propondo. A finalidade, no caso do exemplo aí que eu dei para vocês do lixo, né, é diminuir a quantidade de poluição na cidade. Essa já é uma finalidade para vocês, certo? Que vocês precisam colocar. E outra coisa, pessoal, que é bem importante é a questão do recurso, caso necessário. Por quê? Porque tem exceções. Não é sempre que você vai precisar de recurso para propor uma proposta de intervenção. E essa é até uma dica para vocês. Tentem colocar ali propostas, né, que não necessitem de recursos. Por quê, pessoal? Porque se você coloca isso, não tem gasto. Por exemplo, questão de muitos temas, né, do Enem já veio cobrando, ali questões que você poderia propor palestras, que você poderia propor medidas socioeducativas, né, que isso não necessita de recurso. Isso você pode fazer por meio ali da própria instituição, o espaço, por exemplo, se for uma palestra, você já tem o auditório da escola, você já tem ali os professores, então isso não necessita de recurso. A própria instituição ali consegue fazer aquilo, certo? Essa aqui é uma medida bem interessante. Se você for utilizar alguma coisa que precisa de recurso, por exemplo, a questão da segurança nas grandes capitais, vamos supor que o tema de redação seja esse, né? Problema de segurança pública. O que você precisa propor aí, que é uma solução que eu acho viável? Fazer concurso público e aumentar ali a quantidade de funcionários na segurança pública, nas polícias, né? E para isso você precisa de dinheiro, então você precisa citar essa parte de recurso ali na sua conclusão e falar de onde é que vai sair esse recurso. É do Ministério da Defesa, do governo federal, quem é que vai fazer isso aí, né? Então você precisa colocar isso também. Então decorem isso, pessoal. Isso aqui é a base para a construção da sua conclusão e eu vou provar para vocês que isso aqui funciona, certo? Quem é que vai fazer? O meio, né? Como é que vai fazer, por meio de quê e a finalidade daquela ação ali que você está propondo, daquela proposta de intervenção, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Eu separei aqui duas conclusões para vocês, certo? Do Enem, na verdade, de 2 anos, né, aqui que já foram anteriores aqui, 2020, e também tem outra redação, que eu não lembro agora o ano, mas a gente vai analisar, que são de 2 conclusões, pessoal, de redação nota 1000, certo? Redações aí que atingiram a nota máxima do Enem, e que elas mostram ali bem nítido que essa fórmula aqui está sendo aplicada. Isso aqui eu já apliquei há muito tempo nas minhas redações e sempre funcionou, certo? E vocês vão ver como é que funciona a construção de um texto dissertativo argumentativo. E muitas pessoas podem estar falando, mas isso aí é do Enem. Mas o texto do Enem, pessoal, o mesmo texto da UVA, é dissertativo argumentativo do mesmo jeito, como eu falei para vocês, não tem diferença nenhuma não, certo? Muita gente acha que redação da UVA você não pode concluir o texto, você não pode colocar proposta de intervenção. Totalmente equivocado, você pode sim, e se você colocar você não vai perder pontos por isso não, certo? Então vamos lá, pessoal, olha só. O primeiro tema aqui que a gente tem é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que foi do Enem de 2020. E já dando os créditos aqui para a aluna, né, a Júlia Sampaio, que é a autora desse texto aqui. Eu não coloquei o texto completo, eu só coloquei ali a parte de conclusão, que é para a gente analisar e ver se realmente o que eu falei para vocês faz sentido ou não. Você vai saber agora se isso realmente vai estar ali sendo aplicado dentro desses textos aí que atingiram a nota máxima. Então, olha só, em relação, né, a essas doenças mentais, o que a Júlia escreveu? Ela colocou assim, ó, portanto, que é um conectivo, né, porém, contudo, todavia, são conectivos que você pode utilizar, e esse, portanto, é um conectivo aqui de conclusão, né, que você também deve utilizar, é interessante você colocar antes de você concluir o seu texto. Então ela coloca aqui, ó, portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Beleza, ela está retomando ali a tese do texto dela, né, sobre o que ela está escrevendo, sobre o tema da redação. E aí o que ela coloca? Para isso compete ao Ministério da Saúde. Vocês já estão vendo que já tem um agente aqui. Quem é que vai fazer isso aí? O Ministério da Saúde. E o que ele vai fazer? Ele vai investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado. Então isso aqui é o meio. Qual é o meio que vai ser tomado aí essa decisão? A partir de investimentos na melhora da qualidade dos tratamentos, né? Que essas doenças aí que veio no tema de redação. Destinando mais medicamentos, né? O que vai ser feito ainda está no meio, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área como psiquiatras e enfermeiros. Vocês podem ver o que eu falei para vocês. Concursos públicos, contratação, envolve o quê? Recurso. Então ela vai ter que citar
da onde é que vai sair esse dinheiro. Se você colocar alguma coisa que vai precisar de dinheiro, você precisa colocar da onde é que vai sair aquilo ali. E ela colocou, olha só, isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, que é ali do órgão do governo federal. Então, pessoal, ela colocou aqui perfeito, né? Ó, o agente, o meio, a finalidade e o recurso, né? Foi aplicado aqui perfeito nessa redação. Então, o agente, o Ministério da Saúde, o meio é investindo, né, em mais, na melhora dos tratamentos, contratando aqui médicos, né, e também fazendo concursos públicos, né, para essas contratações. E o recurso, né, que é um plus ali, que é o que você não precisa citar, caso não precise, mas no caso aqui precisou, que é o recurso que vai sair aqui do Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza os feitos públicos, né? Com o fito, que é a finalidade agora, né? Com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecer-lhes um tratamento eficaz. Pronto, primeira proposta aqui de intervenção tá bacana, certo? Tá legal. E aí, além disso, ela colocou outra também, que é o recomendável, né? Que você use 2 propostas de intervenção na sua conclusão ali do texto dissertativo argumentativo. Então, qual é a outra solução que ela colocou aqui? Ademais, as palestras devem ser realizadas em espaços públicos. Então, outra coisa, devem ser feitas palestras, né, que devem ser realizadas em espaços públicos. Então, tem ali o meio, né, que vai ser realizado, o que vai ser utilizado, sobre os maléficos das falsas concepções, de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Aqui eu senti uma falta, pessoal, que é os agentes, né? Ela poderia ter colocado ali o agente. Essas palestras devem ser realizadas por professores, por psicólogos, por psiquiatras, quem é que vai fazer? Ela não colocou aqui na segunda, mas já colocando na primeira, beleza, o corretor já entende que você tem uma boa estrutura de redação, que você entende o que você está fazendo. Se você colocar ali na primeira proposta bem detalhada, a sua segunda proposta o corretor vai olhar e vai dizer, na primeira já concluiu, já está bacana, então a segunda ali ele não vai meio que considerar muito não, certo? Ele vai ler, vai ver se está coerente e vai te dar uma nota bacana na redação. O exemplo disso é que essa redação aqui foi pontuada com a nota 1000 no ano de 2020, certo? Então ela coloca aqui, ó, palestra, né, espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais instrumentos segregadores, né, não mais serão instrumentos segregadores, e finalmente a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Então ela fala, se tomado essas conclusões, se forem feitos aqui, os problemas podem ser diminuídos, né? Os problemas podem ser extintos ou pelo menos amenizados. Então, pessoal, conclusão muito bacana, né? Eu queria analisar com vocês aqui mais esse primeiro parágrafo aqui, esse segundo nem tanto, né? Porque como eu falei para vocês, se o primeiro você concluiu bacana, você colocou o meio, o agente, a finalidade, de onde é que vai sair o recurso para fazer aquilo ali, tá tranquilo, tá bacana, a gente consegue ali uma boa nota de redação, certo? Então, bora lá agora para a segunda redação, né, que é uma redação aqui do ano de 2018. Né? Olha só, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, do Enem de 2018, da aluna aqui, Thaís, né, que eu não sei qual é o estado dela, mas ela conseguiu aí no ano de 2018 uma nota 1000, né, na redação do Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Novamente, o que eu falei para vocês, ó, infere-se, portanto, o conectivo de conclusão, você está concluindo, então utiliza ali, portanto, visto que, né, tudo isso sobre o meu texto, vamos concluir isso aqui, conclui-se que, então vocês precisam utilizar esses conectivos aí quando você for encerrar ali a sua redação, certo? Então ela coloca aqui, ó, infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Então, ela já cita aqui o tema dela. É importante vocês fazerem isso, né? Retomar ali o seu texto. Então, ela está retomando aqui o tema da redação. E ela diz, ó, desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, certo? Pessoal, vocês podem ver que eu estou tendo dificuldade em algumas palavras, né? Evitem utilizar isso aqui, certo? O corretor não gosta de um texto que tenha, por exemplo, imperiosa. Eu não sei o que é imperiosa. Então evitem, pessoal, utilizar essas palavras muito difíceis, certo? Redação, para você tirar nota boa, você não precisa ser muito culto, você não precisa utilizar palavra difícil, não. Quanto mais simples a redação, melhor, certo? O corretor vai adorar quando ele pega uma redação que ele entende tudo. Por exemplo, essa palavra imperiosa, eu já não entendo muito bem o que é. Eu sei que ela está falando, né? Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC.
Ou seja, deve-se ser necessária essa ação do MEC, né? O MEC deve tomar essa ação. Então eu acho que é nesse sentido, certo? Mas eu não entendo ali a palavra imperiosa, o que realmente significa. Então atentem para isso aí. Palavra difícil na sua redação, às vezes faz você perder pontos, porque ela vai ficar meio que desentendido, né? O corretor de redação não vai entender muito bem o que você está querendo dizer ali no texto. Mas vamos lá, o que ela fez? Ela colocou aqui uma ação do MEC, que é o agente, né? Quem é que vai fazer essa ação? É o MEC. Ele vai fazer o quê? Qual é o meio, cara? O meio de oferta de debates e seminários nas escolas. Ok, se é debate e é seminário na escola, eu não vou precisar de recurso. Eu tenho recurso ali da própria instituição. A não ser que eu traga algum palestrante de fora, que eu vá ali contratar algum serviço, né? Alguma coisa desse tipo. Mas se não, eu já consigo fazer com recursos da própria instituição. Então não preciso de recursos de fora, de recursos do governo federal, de recursos de algum governo ali mais superior, né? Então ela coloca aqui debate seminário nas escolas, orientar os alunos a buscarem informações sobre fontes confiáveis, como artigos científicos, ou por intermédio da checagem de dados, com a finalidade, né, de estimular o senso crítico dos estudantes e dessa forma evitar que sejam manipulados. Que lembrando a parte do tema, né? O comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, a manipulação desse comportamento. Ou seja, ela colocou aqui o agente, ela colocou o meio e colocou a finalidade. Só ela colocando esses três aqui já está bacana. Não precisa colocar aqui qual é o recurso. Por quê? Porque não vai precisar de recurso aqui nesse caso, né? E ela coloca aqui, ó, visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Muito boa essa conclusão, como vocês podem ver também. No segundo, né, na segunda proposta de intervenção, ela não colocou tão detalhada quanto a primeira. Mas é o que eu falei para vocês. Você colocou a primeira ali bem detalhada, você conseguiu fazer ali uma parte bacana, né? Você colocou o meio, colocou o agente, tranquilo. O corretor de redação já vai saber que você entende de estrutura de redação e ele vai te dar uma nota bacana, certo? Mas se você detalhar também a segunda, tranquilo demais, vai ficar show de bola a sua redação, mas às vezes não dá tempo, às vezes você não tem linhas suficientes. Por exemplo, aqui ó, ela já escreveu muitas linhas em um único parágrafo. E é o que eu recomendo para vocês, pessoal. Vocês vão ter ali 30 linhas de redação, né? Como é que eu fazia? Eu sempre deixava ali 8 a 9 linhas para a conclusão e o resto eu distribuía entre os outros parágrafos, né? Eu fazia sempre 4 parágrafos. Eu fazia a introdução, fazia o argumento 1, né? Desenvolvia um argumento, desenvolvia o segundo argumento e depois eu encerrava com a conclusão. Então, assim, essa conclusão aqui, pessoal, foi muito boa, né? Tão boa que recebeu nota 1000 aqui no Enem de 2018, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Da aluna aqui, Thaís. Então, assim, pessoal, as dicas que eu deixo aqui para vocês, dicas finais. Peguem essa fórmula aqui, que eu passei para vocês, ó, o agente, o meio, a finalidade e o recurso, e comecem a aplicar nas suas redações. Apliquem já na redação de domingo. Pode ter certeza que se você aplicar isso aqui da maneira correta, se você for ali propor alguma coisa, sempre cita o agente, o meio, a finalidade e o recurso se necessário. Se não precisar de recurso, não coloca. Não tem por que você tirar recurso da onde não tem, né? E outra coisa, outra dica interessante aqui para vocês. Proponham ali, né, alguma coisa, coloquem ali as propostas de intervenções, pessoal, sempre visando uma para governo federal e outra para questão social. Então, por exemplo, se você for ali colocar um tema em questão do lixo, como eu falei para vocês lá no início agora do nosso vídeo, né? Se você tem ali um problema de lixo, né, na rua, que tem muita poluição ambiental, enfim, eu colocaria o quê? Que o prefeito da cidade deve aumentar a frota, né, de veículos para poder aumentar a coleta de lixo e colocaria também a questão de conscientização da população para não jogar tanto lixo ali na rua. Óbvio que não tem como, né, você também cessar isso tudo, você zerar o lixo na rua, não tem, até porque a gente consome muito e vai precisar jogar lixo. Mas pode diminuir muito, você pode fazer seleta coletiva, as pessoas podem se conscientizar, né, de não jogar lixo na rua também, e isso diminui muito a poluição ambiental, a poluição da cidade. Essa seria uma proposta muito boa, que você sempre ali coloca uma parte para o Estado, né,
e outra parte ali para a questão social também. Outra dica interessante para vocês, tentem não ferir os direitos humanos. Na verdade, não tentem, não vão ferir os direitos humanos. Por quê? Quando você está fazendo uma redação, se você ferir os direitos humanos, você fere a Constituição Federal, é inconstitucional. E se é inconstitucional, você tem muita chance de perder pontos. Zerar eu acho muito difícil, né? Zerar eu acho que não chega a zerar, mas você pode ter ali um trecho anulado do seu texto e perde bastante pontos, certo? Então assim, se por exemplo a questão ali trouxe, né, o tema de redação é problema de violência. Está tendo muito assalto, está tendo muita violência nas capitais, nas cidades, o que a gente pode fazer? E aí você decidiu ali propor, sei lá, vamos amarrar um bandido no poste e vamos fazer justiça com as próprias mãos. Isso aí não é viável, pessoal, não tem como você fazer isso aí. Primeiro que você já está ferindo os direitos humanos, né, que é ali a questão da tortura. E isso aí é inconstitucional, né, na nossa Constituição não admite tortura. Certo? Então, o que você pode fazer? Vamos aumentar mais policiais na rua, vamos aumentar os pontos de segurança, vamos tomar ali medidas estratégicas para combater esse tipo de violência. Essa seria uma boa. Outra coisa também que você pode fazer é tentar mudar a lei brasileira. Você pode propor sim. Eu vou propor ali que o governo federal, junto com o Senado, né? O Senado e a Câmara dos Deputados, vão propor que eles trabalhe na parte do desarmamento da população, né? Vamos tentar colocar mais gente armado, mas não é assim também armar qualquer pessoa, você precisa ter um exame psicológico, enfim, são coisas que você pode fazer, certo? Você não pode também se limitar ali ao que está na lei, você pode propor, né, que quem altere a lei, aí você precisa entender quem é que altera a lei do nosso país, que altere aquela lei ali, por exemplo. Certo? Que as nossas penas, o nosso Código Penal, ele é muito falho. Então, vamos aumentar mais as penas, vamos colocar a pena mais agravante, vamos colocar uma pena ali que realmente funcione, né? Que tenha uma finalidade e que essa finalidade seja funcional, certo? Então, isso você pode propor, mas desde que você não vá ferir também os direitos humanos, né? Não vão exagerar também, né? Coloquem soluções ali que sejam viáveis. E, pessoal, é outra coisa, né? Que aqui é uma dica já final para vocês. Ninguém é ministro da Saúde, ninguém é ministro da Segurança, ninguém é ministro da Economia para estar propondo solução ali que o governo vai tomar, né? Mas o que eu fazia? Eu me colocava nesse papel. Quando eu ia fazer proposta de intervenção, eu realmente pensava, agora eu sou o ministro da Segurança, eu sou o ministro da Saúde, eu vou fazer aqui uma redação, vou colocar a solução, o que eu penso a respeito desse tema. E aí eu colocava, lógico que a redação sua, a redação do vestibular da UVA, a redação do Enem, eles não vão pegar ali a sua solução e vão implementar. O governo não tem isso, certo? Para isso você tem ministro, você tem pessoas capacitadas para fazerem isso. Não vão colocar um aluno de ensino médio para tomar decisões ali para o governo, né? Mas o que vai ser analisado é a sua questão de capacidade, de você propor ali uma solução, de você entender a estrutura do nosso país, né? Como eu falei para vocês, quem é que altera as leis do nosso país, qual é o papel, né, de um governo federal, o que o governo federal pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso aí são coisas que vocês precisam entender, certo? E especificamente ali a questão da Constituição, né? Questão de direitos que a pessoa tem e de deveres também. Então, pessoal, essas são algumas dicas que eu queria passar para vocês aqui. E são dicas aqui que se você implementar na sua redação, você vai conseguir uma nota muito boa, certo? Eu particularmente sempre fiz redação desse mesmo jeito, sempre utilizei essa mesma fórmula aqui, né? Agente, meio, finalidade e recurso. Esse PDF aqui eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Não esqueçam, deixem aqui a cidade de vocês, né? De onde é que você está assistindo esse vídeo, se você vai fazer o vestibular agora, ou se você está assistindo já para o próximo vestibular. Isso aí é importante para a gente precisa saber disso aí, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, se inscreva aqui no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. E também sigam a gente nas redes sociais, certo? Redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo, tá aí também em algum local da tela, eu sempre deixo para vocês. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.